Data para apresentação dos novos iPhones. Benchmarks dos novos Exynos 2200 e A15 Bionic. Carregador à distância da Motorola. WhatsApp deixando de funcionar em celulares antigos. E Redmi Note 11 com tela OLED. Chegou a hora de ficar por dentro das melhores notícias da última semana com mais uma edição do Plantão TC. Foi uma semana movimentada para os fãs da Apple. Em pleno feriado de 7 de setembro, a marca soltou convites para o seu próximo evento, que acontece já na próxima terça-feira, 14 de setembro. Nele, devemos ter finalmente o lançamento da nova linha iPhone 13, bem como a 7ª geração do Apple Watch e a 3ª geração dos fones AirPods. Mas provavelmente a maior novidade mesmo foi que tivemos as primeiras informações sobre o iPhone 14. Você não ouviu errado. O iPhone 13 nem chegou ainda e já tem gente falando do iPhone 14. Os comentários vieram do popular leaker John Prosser, responsável por vários vazamentos certeiros no que diz respeito a produtos da Apple e Google. Segundo ele, o iPhone 14 vai finalmente abandonar o Notch, que será apenas reduzido no iPhone 13, substituindo a barra por um pequeno furo no centro da tela. A marca manteria as bordas simétricas ao redor do display para um visual mais harmônico, além de trazer laterais planas, botões de volume circulares e painel traseiro totalmente nivelado, lembrando as linhas adotadas no iPhone 4. Por fim, é dito que as variantes Pro e Pro Max do iPhone 14 vão trazer corpo em titânio e mantido o aço inoxidável em outros dois modelos. Os sensores para o Face ID ficaria embaixo da tela. Como temos aí mais um ano até a apresentação da linha iPhone 14, é certo que vamos ter muitos outros vazamentos até lá. Não é comum vermos consumidores insatisfeitos com a política de updates das fabricantes de seus celulares, especialmente quando olhamos o ecossistema Android, onde a maioria das marcas promete apenas um grande update de software e 2 anos de atualizações de segurança e olhe lá. Pelo visto, isso está prestes a mudar, pelo menos na União Europeia, pois o governo da Alemanha tenta passar uma lei que obriga as empresas a prestar pelo menos 7 anos de suporte aos dispositivos vendidos. A lei teria como foco reduzir o lixo eletrônico produzido pela obsolescência programada, já que não é raro ver usuários trocando de celular em pouquíssimo tempo apenas para ter a versão de software mais nova. Além disso, a lei também busca incluir na garantia outros componentes como tela, alto-falantes, câmeras e baterias, dando uma vida útil muito mais longa aos aparelhos. Como era de se esperar, a proposta tem forte rejeição por parte das fabricantes de smartphones, que pedem revisão para apenas 3 anos de atualizações de segurança e que apenas telas e baterias sejam incluídas na parte dos componentes cobertos. O projeto é esperado para entrar em vigor em 2023 e muita coisa pode mudar até lá. A Mercedes-Benz apresentou um pouco de seus planos para o futuro da IAA Mobile 2021, feira focada em novidades no mundo automotivo e de mobilidade em geral. O grande destaque foi o Vision AVTR, um carro que literalmente leu seus pensamentos para que você não precise usar as mãos ou os pés para dirigir. O conceito funciona por meio de uso de um capacete pelo condutor, que possui eletrodos para identificar as atividades neurológicas e assim enviar comandos ao veículo. Além do óbvio apelo futurista, a tecnologia seria uma quebra de barreiras para tetraplégicos e outros tipos de pessoas com necessidades especiais. O Vision AVTR tem 469 cavalos de potência, motor elétrico e bateria com autonomia de 700 km que pode ser reciclada ao final de sua vida. Outros pontos futuristas são a possibilidade de rotação das rodas em 360 graus e o visual conceitual cheio de LEDs e elementos transparentes. E como era de se esperar, o carro não tem previsão de chegar ao mercado. Na última semana tivemos a publicação de mais testes feitos com os próximos chips top de linha da Samsung e Apple. Como era de se esperar, o chip que chega junto ao iPhone 13 deve manter a fama da marca e liderar com alguma folga o segmento de alto custo no que diz respeito ao desempenho, mas diferente de gerações anteriores, a diferença para a solução que chega com o Galaxy S22 não será tão grande assim. Segundo o conhecido Leakertron, o A15 Bionic será capaz de entregar quase 200 FPS no teste Manhattan 3.1 do GFX Bench, enquanto o Exynos 2200 entregará cerca de 170 FPS no mesmo teste. Ambos os chips teriam uma queda de desempenho de cerca de 25% após aquecimento, mantendo essa margem próxima a 15% de vantagem para o chip da Apple. Para efeito de comparação, o A14 Bionic entrega cerca de 120 FPS no mesmo teste, sendo o chip mais poderoso para smartphones da atualidade.
A boa notícia é que os fãs da Samsung que esperam para colocar as mãos na primeira plataforma fruto da parceria com a AMD não precisarão de um modelo importado para isso, pois a linha Galaxy S22 deve seguir o que foi feito em gerações anteriores e chegar com o Exynos ao Brasil. A Motorola surpreendeu muita gente quando anunciou no início do ano uma tecnologia que permitirá recarregar smartphones de maneira totalmente sem fios e até mesmo sem contato, diferente do que acontece atualmente com as bases de carregamento wireless, onde o produto precisa ficar em uma posição específica para ser recarregado. Pelo visto, a marca corre a passos largos para entregar algo ainda mais revolucionário aos consumidores, pois ela já apresentou a segunda geração da tecnologia com evoluções realmente impressionantes. A primeira delas é que agora até 4 aparelhos podem ser recarregados ao mesmo tempo, permitindo que uma torre de carregamento sirva para manter seu celular, notebook, smartwatch e fone de ouvido com carga cheia, por exemplo. A segunda diz respeito à distância, sendo possível agora transitar até 3 metros do carregador em um ângulo de até 100 graus. Antes só era possível ficar no máximo 1 metro de distância em linha reta e sem qualquer obstáculo entre o celular e a base de recarga. Claro que as mudanças vieram com um custo. O carregador mostrado no começo do ano não era muito diferente das bases de recarga wireless que estamos acostumados a ver, enquanto o novo, demonstrado esta semana, se parece com um roteador de alta performance com dimensões bem maiores. A tecnologia ainda não tem data ou preço para chegar ao mercado, mas com o avanço rápido da Motorola não será estranho ver algo nas lojas já no próximo ano. De tempos em tempos, o WhatsApp atualiza a sua lista de dispositivos compatíveis para eliminar o suporte de modelos muito antigos e poder focar em entregar funções mais legais nos aparelhos mais recentes. Uma nova limpa dessa vai acontecer no dia 1º de novembro, quando o mensageiro vai deixar de ser compatível com aparelhos com Android 4.04 ou inferior e iOS 9 ou inferior. Considerando que no último relatório divulgado, essa versão correspondia a menos de 0,1% dos dispositivos com o sistema e que a fatia é ainda menor no ecossistema da Apple, serão poucos usuários afetados. Mas de qualquer forma, caso você possua um aparelho preso a esses sistemas, precisará fazer o update para um modelo com o software mais atual ou ficará sem poder acessar o grupo da família no Zap. A linha Redmi Note 10 é um sucesso absoluto e ajudou a Xiaomi a subir para a primeira posição no mercado de smartphones em vários países no segundo trimestre deste ano, ameaçando a posição da Samsung a nível global. Pelo visto, a marca chinesa quer se consolidar de vez como rainha dos celulares, porque os primeiros rumores sobre a linha Redmi Note 11 mostram que teremos modelos ainda melhores para atrair os consumidores. A primeira novidade seria a chegada da recarga de 67 watts a mais modelos, algo até então exclusivo do Redmi Note 10 Pro 5G lançado na China. Considerando que o Redmi Note 10 tem recarga de apenas 33 watts, seria mais que o dobro da potência do novo modelo. A segunda mudança pode ajudar a baixar o preço dos produtos para entregar um custo-benefício ainda maior. Segundo fontes da indústria, a Xiaomi estaria buscando por novas parcerias para a produção de telas OLED para a linha, substituindo o painel Super AMOLED mais caro usados nos atuais aparelhos. Infelizmente, as informações param por aí, pelo menos por enquanto, mas considerando a agilidade com que a Xiaomi renova suas linhas de produtos, não deve demorar muito até que mais detalhes sobre os novos Redmi Note 11 vazem. E infelizmente, mais uma edição do Plantão TC chega ao fim. Agora é hora de comentar aqui embaixo qual a notícia mais te marcou. Quer ter updates por 7 anos no seu celular também? Acha que o carregador à distância da Motorola vai vingar? Seu celular vai ficar sem WhatsApp? Comenta aí embaixo e lembre-se de seguir o Tudo Celular se ainda não for inscrito para ficar por dentro das próximas edições do Plantão TC. Eu vou ficando por aqui, até a próxima!